Olá, mulher restaurada, bom dia, graça e paz. Estamos aqui hoje para mais um devocional e eu convido você nesse momento, querida, a se entregar ao Senhor, a abrir o seu coração para que verdadeiramente essa palavra ela venha e penetre, sabe, no nosso coração, que ela venha como uma semente numa terra fértil, para que venha produzir o fruto específico para esta estação. Nós estamos vivendo um tempo novo no Senhor e para o Senhor. Então, eu convido você a entrar nessa dimensão, a entrar nesse caminho de viver algo novo no Senhor, para o Senhor. Na medida em que a gente recebe, a gente precisa liberar novamente para Ele, porque tudo vem dele, tudo volta para Ele, porque tudo é por meio dele. Então, querida, que seu coração possa estar aberto para receber a palavra que o Senhor tem liberado ao nosso coração nesse dia. Nós estamos aí na leitura do livro de Atos, mais uma vez, fortalecendo, que tem sido necessário, sabe, essa leitura para esse mês, para aquilo que o Senhor está fazendo, para a igreja, para o povo dele. Eu tenho visto assim muitos sinais e muitas confirmações a respeito de tudo isso que o Senhor tem ministrado ao meu coração, com base nessa palavra, com base nessa leitura, para algo novo que foi liberado do céu para a igreja. E para nós vivermos algo novo, queridos, nós precisamos voltar ali ao fundamento, né? A essência da igreja, o princípio da igreja, e usarmos a estratégia, porque uma igreja sem uma estratégia espiritual é uma igreja que não vence, né? É uma igreja que perde para o inferno. Porque no mundo espiritual nós temos que ter as estratégias espirituais. E muitas das vezes nós estamos lutando, né, no mundo espiritual com as armaduras naturais. E o Senhor ele nos chama para isso, para nós entendermos o ambiente a qual nós estamos, tudo que tem surgido no mundo, para que possamos usar as ferramentas corretas nesse tempo para um crescimento genuíno da igreja. Amém? E essa palavra que o Senhor ele ministrou ao meu coração, essa mensagem já tem vindo já há algumas semanas. E aonde a minha casa, assim, eu, meu esposo e a minha filha, né, a mais velha, a gente tem conversado muito sobre isso, sobre o que o Senhor tem nos chamado para esse tempo, para poder fazer. E ontem, né, ouvindo esse áudio da irmã Daiane, foi uma testificação daquilo que o Senhor tem feito nesse tempo, né? Com pessoas específicas, né? Com pessoas melhores, mas o Senhor tem selecionado nesse tempo pessoas específicas. Você vai entender o porquê dessa palavra. Amém? A palavra que o Senhor ministrou ao meu coração para esse dia se encontra lá em Crônicas, 1 Crônicas, no capítulo 21. Que vem falando sobre Davi. Vamos lá. Eu vou ler do versículo 21, capítulo 21, versículo 21 em diante. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã: Dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-mo pelo devido valor. Então disse Ornã a Davi: Tome-a, ó rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares. Dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã: Não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferei holocausto que não me custe nada.
Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 ciclos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Queridos, o que eu quero trazer hoje com essa palavra? Essa palavra, no começo do ano de 2022, o Senhor, Ele liberou ela ao meu coração. Sobre entregar ao Senhor algo que me custasse. Porque muitas das vezes, queridas, nós estamos dispostas a oferecer algo ao Senhor que não vá talvez nos doer tanto. Oferecemos coisas tão simples, sabe? E eu senti isso, né, ano passado, através dessa palavra de apresentar, e eu consegui oferecer ao Senhor algo que me custou muito. Para mim foi algo assim muito difícil, mas eu consegui concluir, eu consegui entregar ao Senhor. E com essa palavra para este dia, minha irmã, aqui nós vemos que esse homem, ele deu tudo a Davi. Ele veio com a palavra, né, sobre o que o Senhor ele tinha falado para Davi oferecer ali, fazer um altar para oferecer sacrifício ao Senhor. E aquele homem ele se disponibilizou a dar tudo. Então Davi simplesmente ele iria ali e iria oferecer o sacrifício ao Senhor e tá bom. Mas para Davi não foi o suficiente. Ele sentiu a necessidade de pagar um preço por algo, sabe? De fazer um sacrifício além. De apresentar ao Senhor algo que ele pagou para isso, não algo que simplesmente alguém deu e ele foi ali e apresentou. E nós estamos nesse tempo, queridas. É o que o Senhor tem nos chamado. E ontem, com esse áudio da Daiane, eu vi a testificação dessa palavra sobre você entregar ao Senhor, muitas vezes, coisas boas, coisas normais, coisas lícitas. Porque o Senhor tem nos chamado para um tempo novo, sabe? E a entrega hoje também é nova. Porque por muitos anos, querida, por muito tempo, né, nós sempre falamos sobre você abrir mão daquilo que é mal, daquilo que é errado, você se sacrificar, né? Você abrir mão de algo ruim para Deus é obediência. Mas agora você abrir mão de algo que até te faz bem por Cristo é entrega. E o Senhor ele tem nos chamado para esse tempo, minhas irmãs, para abrir mão de algo que muitas das vezes é bom, que muitas das vezes é lícito para Ele, se entregar, renunciar por Ele, porque nós sabemos que o Senhor nesse tempo ele tem levantado uma geração. O Senhor tem restabelecido sobre o seu povo uma geração de nazireus, de homens e mulheres separados para um propósito. E o Senhor, ele tem sinalizado nas coisas talvez tão simples. Talvez para você que não está ainda entendendo, não entrou ainda nesse ambiente, nesse lugar sobre entregar ao Senhor algo muitas das vezes que não me custe nada, como uma coisa muito boba, sem o entendimento. Talvez você que ouviu esse áudio da Daiane ontem, talvez você possa ter questionado, poxa, mas por que abrir mão logo de WhatsApp, uma rede social, algo que a gente usa para uma comunicação? Mas o Senhor tem feito isso, minhas irmãs. Nesse tempo o Senhor tem nos chamado para entregar a Ele, abrir mão de algo por Ele. Coisas talvez que não vá nos causar mal. Sabe, não é coisa que seja errado fazer, mas até das coisas boas nós iremos abrir mão por amor a Cristo. Você está entendendo? Não é sobre o que eu e você a gente não pode fazer,
mas é sobre poder fazer e mesmo assim abrir mão pelo Senhor. E o Senhor, ele tem nos chamado para esse tempo. A minha casa, a gente tem vivido isso. Vão existir lugares, queridas, que são lugares bons, lugares com pessoas boas, mas não é para nós estarmos. E o Senhor tem feito isso, sabe? Não é uma coisa que do nada surgiu. Isso é algo que é na sua busca diária. E o Senhor, ele tem revelado para esse tempo, querida, aquilo que ele quer, aquilo que o céu quer para essa geração, para esse tempo. E o Senhor tem levantado novamente homens e mulheres com um propósito estabelecido para uma nação. Talvez você não vá ser preciso abrir mão disso, de coisas lícitas. Talvez você vai precisar abrir mão mesmo daquilo que te faz mal, daquilo que te afasta do caminho do Senhor, daquilo que todos os dias vem sobre a sua vida como uma desculpa para você não viver um propósito. Mas também vão existir pessoas que vão precisar abrir mão de coisas tão simples por Cristo, que muitas pessoas às vezes não vão entender, mas vai ser necessário, porque foi o que Ele te pediu para fazer. Então talvez você vá se deparar, querida, com muitas situações como essa, sobre alguém querer abrir mão, algo que vai custar para ela, mesmo que seja algo lícito, abrir mão. Lembra de Abraão? Quando o Senhor pediu seu filho, o Senhor pediu para poder levar Isaac. Abraão, ele não é que ele abriu mão, né, de Samuel, mas ele entregou ao Senhor. E ele entendeu que quando nós entregamos algo ao Senhor, querido, nós não sofreremos nenhuma causa, nenhum dano. Porque quando entregamos algo a Ele, na mesma intensidade, Ele nos devolve algo maior. E é sobre isso, é nós entendermos que aquilo que o Senhor tem para nós é muito maior do que talvez uma simples entrega. Talvez um tempo que você deixa de fazer algo para poder entregar ao Senhor. Seja algo que você goste muito de fazer, que seja algo bom para fazer, que você decide entregar ao Senhor. Porque nesse tempo, queridos, o Senhor ele está simplesmente nos chamando para uma entrega. É só uma entrega. Caminharmos em obediência, sim, fazermos aquilo que é direcionado a fazer, abrir mão de um caminho mau, sim. Mas muitas das vezes será de algo bom. Para viver algo no Senhor. O Senhor, Ele quer nos levar, querida, numa dimensão muito maior, muito mais alta. E nós estamos nesse tempo onde o Senhor, Ele tem nos mexido, o Senhor tem nos transformado. E é tudo de dentro para fora, porque quando nós entendemos que nada é sobre nós, que nada vem de nós, querido, nós passamos a entregar ao Senhor com mais facilidade. Sabe, porque nós entendemos que é Ele quem governa as nossas vidas, os nossos dias, os nossos projetos, os nossos planos estão sobre Ele. E sabemos que Ele tem sempre o melhor para mim. Quantas vezes nós queremos caminhar naquilo que nós achamos que é o correto e muitas das vezes nós estamos totalmente fora, querida, da vontade do Senhor, e muitas das vezes os planos darão certo. Não é que não vai dar certo, muitas das vezes eles irão dar certo. Mas será que nós teremos a aprovação do Senhor? Porque nem sempre o sucesso indica a aprovação de Deus, querida. Nem sempre nós precisamos estar com a nossa visão aberta a respeito disso, com o nosso entendimento ativado para poder entender. Será que tudo que eu estou fazendo o Senhor tem aprovado? Porque muitas das vezes, querida, nós nos enganamos. Porque às vezes o Senhor, Ele é paciente e nós muitas das vezes confundimos como que se o Senhor estivesse aprovando, muitas das vezes, algo errado que nós temos feito. Então, que eu e você, nós possamos
olhar para esse lado e ver realmente se é isso mesmo que é para ser feito. Lá em Números vem falando sobre o nazireado, o voto nazireu. Nós vemos aqui na Bíblia muitos homens, né, que foram separados desde o ventre. Porque o nazireu de origem, ele era escolhido assim, dessa forma. Desde até mesmo antes do ventre. Nós temos exemplos aqui na Bíblia de mulheres que eram estéreis. E o Senhor, ele falou com elas que elas gerariam e esses filhos seriam separados para um propósito. E é nesse tempo que o Senhor, ele tem, querida, nos chamado, nos levantado para isso. Talvez você não tenha sido escolhida para ser nazireu, para ser alguém separado. Você não é um nazireu de origem. Mas lá em Números, vamos ler lá comigo? Só a primeira parte. Números, no capítulo 6, vem falando sobre essa lei do nazireado. E disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor. Aqui tem a lei do nazireado, né? Abster-se-á de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará baberagens de uva, nem comerá as uvas frescas, nem secas. Aí fala sobre o corte de cabelo, sobre cadáveres. E aqui nós vemos sobre eu e você hoje, se nós escolhermos ser. Aqui está falando, aqui não eram pessoas de origem, não eram pessoas escolhidas desde o ventre. Aqui eram pessoas que decidiram, sabe, que escolhiam fazer esse voto. Nós temos visto hoje muitos homens e mulheres que se posicionaram dessa forma, querida, que decidiu ser separado para essa geração. O nazireu, ele tinha uma função certa de viver com um propósito específico no lugar. E eu e você, nós fomos mulheres separadas para um propósito. E o Senhor tem nos ativado nesse tempo, mulher. É você abrir mão. Aqui, as pessoas que não eram nazireus de origem, elas escolhiam abrir mão da bebida forte. Elas escolhiam abrir mão de ter contato com cadáveres. Então, hoje é uma decisão. Hoje, eu e você, nós decidimos, nós escolhemos ser separado para um propósito ou não. Essa é a chamada para esse tempo, queridas. Alguns foram escolhidos desde o ventre, outros no decorrer da caminhada. Eles conseguiram acessar este lugar, sabe? Eles hoje podem decidir ser ou não. E essa é uma decisão que cabe a mim e cabe a você. Querer viver para Cristo. E querer viver para Cristo, querida, muitas das vezes não será fácil. Mas eu digo para você que valerá a pena. Cada passo em direção ao propósito, em direção ao céu, aquilo que o Senhor estabeleceu sobre a mim e sobre a sua vida. Samuel, ele foi nazireu. Lá no capítulo 1, né, do versículo 20 em diante, vem falando sobre isso. Sansão já foi alguém escolhido desde o ventre. Desde antes do ventre, porque ali foi liberado para sua mãe, que ela precisava se guardar. Ali ele já era desde o ventre
João Batista, lá em Lucas também, no capítulo 1, no versículo 5 em diante, vem falando sobre isso. Vem falando sobre os seus pais. No versículo 15 vem falando sobre essa separação. E ali, mais uma vez, Isabel era estéril. Então, querida, não sei qual o seu histórico de vida, não sei se sua mãe não podia gerar e hoje você está aí como alguém que o Senhor já sabia, já tinha plano, porque o Senhor ele tem um plano para cada uma de nós, querida, independente de estarmos fazendo algo ou não. Nós fomos gerados para cumprir algo. E nós precisamos entender e executar com excelência aquilo que fomos gerados para poder fazer. Porque na mesma intensidade em que eu fui separada para algo, você foi separada para algo, existem pessoas que precisam de algo que você carrega. E muitas das vezes você está paralisado, você vai paralisar aquilo que Deus quer fazer através de você na vida de outras pessoas. Então, mulher, eu convido você hoje, sabe, a se separar para esse novo tempo, se entregar ao Senhor para viver um propósito. Abra mão de coisas que sejam tão naturais, mas que vai te custar alguma coisa. Assim como Davi, ele poderia ter simplesmente só apresentado o sacrifício ao Senhor. Mas ele decidiu, ele escolheu, foi uma escolha de pagar um preço para fazer algo para o Senhor. Paga um preço. Às vezes as pessoas não vão entender o que você irá fazer, mas que o céu entenda e que o céu receba a sua entrega, a sua renúncia. Tá bom, minha irmã? Que essa palavra ela possa entrar no seu coração e surtir o efeito para o qual ela foi mandada. Que o Senhor Jesus te abençoe. Fique na paz.